Este é o Superviventes, em edição especial, Fevereiro Laranja. Episódio 2. Vamos falar da leucemia linfóide aguda em adultos, onde cada segundo conta. Ainda hoje, a população brasileira associa a palavra câncer à morte. Verdade que câncer é a segunda causa de morte das Américas. Mas, por outro lado, milhares de pessoas são curadas de câncer todos os anos. Quem não conhece alguém que teve câncer e se tratou e está vivendo bem? É só perguntar. Você vai ver que tem um ou mais supervivente bem pertinho de você. Eles não saem por aí dizendo, eu tive câncer, estou curado, estou muito bem, obrigado. Mas deveriam, porque é conhecendo essas histórias que podemos nos prevenir, ou ao menos ficar alerta para buscar um médico rapidamente. Esta é a segunda temporada do Superviventes. Nessa temporada, trazemos histórias de pessoas que se trataram de câncer. Elas contam suas histórias e os especialistas explicam as causas, contam os sinais e os sintomas que alertam para o diagnóstico. Nem sempre é possível prevenir, mas o diagnóstico precoce é muito importante. Vamos lá? Cultura não ocupa espaço. As febres não passavam, o cansaço só aumentava, né? Que eu achava que era algo normal, né? Às vezes a gente tá sentindo ali, eu falei, não, é o que passa. Mas ela foi intensificando, foi ficando mais forte. Chegou um dia que ficou muito forte mesmo, que eu não aguentei e eu fui pro hospital. A leucemia não é um dos tipos de câncer mais frequentes, mas todo mundo sabe que é um dos mais graves. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que são diagnosticados mais de 11 mil casos de leucemias entre agudas e crônicas por ano. Isto é, para leucemias agudas estimamos um número em torno de 3 mil, 4 mil casos por ano. E se você pudesse perguntar para cada um desses 4 mil casos, para cada pessoa como elas descobriram a doença, a esmagadora maioria contaria exatamente o que a Wendy e o Nicolas falaram para a gente. Eram sintomas comuns, que no começo pareciam de um resfriado, uma infecção ou uma dor. Nesse terceiro episódio da segunda temporada, vamos falar sobre leucemia linfóide aguda, também conhecida por LLA. Uma doença que muitas vezes demora para ser diagnosticada, já que os sintomas iniciais podem ser bem comuns, como febre, cansaço, dor no corpo, mas também uma enfermidade muito traiçoeira, que se não diagnosticada pode ser fatal em semanas. E como vocês podem imaginar, quanto mais se demora para iniciar o tratamento, menores as chances de cura. Este é o Superviventes, um podcast da AMIO, a Associação da Medula Óssea. Podcast que conta histórias de pessoas que foram diagnosticadas com câncer. Nós estamos aqui para mostrar que isso não é um ponto final, é uma pausa, um ponto e vírgula. Afinal, a medicina evoluiu muito, tanto na prevenção como no diagnóstico precoce. E todos os anos aparecem muitos tratamentos novos para o câncer. Assim, muitas doenças se tornaram curáveis. Hoje, mais do que nunca, a vida segue após o câncer. Para você ter uma ideia, temos mais de 32 milhões de pessoas que sobreviveram ao câncer e estão por aí, vivendo. Esse podcast é dedicado a eles, os superviventes, pessoas que uma vez tiveram um diagnóstico de câncer. Meu nome é Wagner Fernandes, sou gestor da AMIO. Nossos agradecimentos à farmacêutica Angen, que patrocinou essa iniciativa. Agora, vocês ficam com a nossa narradora, a doutora Carmen Vergueiro, que é médica hematologista e coordena a AMIO. Agora é com você, doutora. Você sabe o que é leucemia? Simplificando bastante, a leucemia é o câncer do sangue. Existem vários tipos, algumas são crônicas e outras agudas. As leucemias agudas se instalam rapidamente, em dias, enquanto que as crônicas demoram meses para que os sintomas apareçam. Hoje vamos falar da LLA, a leucemia linfóide aguda no adulto, que enfrenta ainda muitas barreiras para melhorar seus índices de cura. A primeira é a demora, a dificuldade de se fazer o diagnóstico rapidamente. O Nicolas Bartolomeu dos Santos, que a gente ouviu no começo do podcast, contando sobre seus primeiros sintomas, hoje tem 24 anos e lembra que começou a sentir os primeiros sinais aos 21. Ele é de Guarulhos e é auxiliar administrativo. Vamos ouvir.
Eu sempre tive uma vida normal, né? Ativa, né? A gente trabalha, sai, faz as nossas coisas, nossos hobbies. Só que eu lembro que eu sentia muita dor no ombro e o meu peito ficava meio que puxando, assim, sabe? Eu me lembro também que eu comecei a ter uma falta de ar muito diferente do normal, fora do normal. O Nicolas ficou enrolando com esses sintomas um mês, até não aguentar mais e ir para um hospital. Mas presta atenção no que aconteceu. Por incrível que pareça, eu fui no atendimento, né? O médico até meio que achou que era nada. Porque eu lembro que eu trabalhava de madrugada, então eu cheguei com a roupa de serviço no hospital de manhã. Aí eu não sei se eles pensaram que eu queria um atestado e tal, porque eu cheguei lá e falei que tava com dor no ombro. Aí a mulher, dor no ombro. Pra mim você dormiu de mau jeito e vamos ver aí, vamos colocar você pra tomar um soro de pirona. Aí beleza, né? Tomei de pirona, não deu certo, o meu soro. Aí botaram pra esperar lá de novo, aí eu desmaiei no hospital, aí já deu mal fuzuê já, os médicos foram me ajudar. Aí me levaram de novo lá pra dentro, lá pra tomar um soro de novo. E aí não adiantou em nada. E eu lembro que eu falei pra médica, quero falar com o ortopedista, porque eu tô sentindo dor, eu quero falar com ele, que acho que ele vai ter um entendimento melhor. Aí o médico falou pra mim, com o ortopedista você não vai arrumar nada. A única coisa que você vai conseguir é um raio-x. Falei, tá bom, é isso mesmo, pode ser, eu quero. E aí que na hora que fizeram o raio-x, descobriram que eu tinha água no pulmão. No fim, internaram o Nicolas para tratar uma pneumonia. Ele foi piorando, até que no resultado dos exames foi visto que as plaquetas estavam baixas. Opa! Daí já pensaram que tinha mais do que uma pneumonia com líquido no pulmão. Havia algo de errado na produção do sangue. Então, ele foi transferido para a Santa Casa de São Paulo, onde ele fez um mielograma e descobriram 1 mês e 4 dias depois dos primeiros sintomas que ele tinha leucemia linfóide aguda. A Wendy Nascimento, que também é de Guarulhos, teve leucemia linfóide aguda aos 16 anos e depois novamente aos 22. E explica pra gente o que é o mielograma. Tanto pode furar aqui no osso do peito, né, para coletar o sangue direto da medula, da fábrica aqui, ou no osso da bacia. O exame que a Wendy descreveu, o mielograma, é feito para diagnosticar a leucemia. Ele serve para ver como está a produção de sangue na medula óssea e precisa de um especialista para que seja realizado. A Wendy, quando começou a história dela com a leucemia linfóide aguda, não sentia nada além de cansaço. Só depois que apareceu uma febre. Vamos ouvir. Passei para a vaga do McDonald's para trabalhar no McDonald's, né, ali com 16 anos. E daí, quando a gente vai fazer o exame admissional, né, eles fazem vários check-ups, vira de você de cabeça para baixo, e um dos exames admissional constatou que eu estava com ferro alterado, né? E daí a médica me convocou, né, para falar isso e contar que meu exame estava alterado e que eu precisava iniciar ali o tratamento com a ferritina, comprimidozinho. E daí eu lembro que na época, quando ela me contou que eu estava com ferro, eu estava com anemia, né, por conta do ferro alterado, eu chorei. E daí ela disse, não, a gente fica tranquila, é normal, todo mundo tem. E mais ou menos 10 dias depois daquela fala dela de que ia ficar tudo bem, eu comecei com sintomas de uma pneumonia, né? Comecei com uma pneumonia, então ali eu fui no médico, passei, ele diagnosticou a pneumonia e me passou remédio, né, para tratar a pneumonia, e os dias foram se passando e os sintomas não foram melhorando, né, as febres não passavam, o cansaço só aumentava, né, o suor que eu tinha no corpo, assim, parecia que eu estava molhada a todo momento, né, e foram se passando mais, digamos, mais 19 dias do tempo daquela consulta e os sintomas só piorando. Aí já existiam vários sinais. A febre que não passava, possivelmente porque os glóbulos brancos não estavam fazendo a defesa adequadamente, o cansaço e a palidez decorrentes da anemia, o suor exagerado, que é muito comum na atividade das doenças proliferativas de linfócitos. E aí, enfim, chegou meu primeiro dia de trabalho, né? Comecei a trabalhar e no meu primeiro dia de emprego eu não estava bem. Eu estava branca, pálida, né? E daí, no dia, meu avô ainda falou para mim, não, você não vai, você não tá bem, você tem que procurar o médico. Eu falei, não vou, eu preciso ir, é meu emprego, é meu primeiro dia, eu não posso faltar. Imagina, 16 anos, com flor da pele ali, todo o gás para trabalhar, enfim. E daí eu fui, meio
meio já zonza, assim, digamos, bem fraca, mas eu fui, né? Aí eu acabei passando mal, né? Depois de eu comer alguma coisa lá, e em seguida eu passei mal. Falei, olha, minha mão tá mais branca do que de costume. Eu tô com uns caroços estranhos no pescoço, olha. Aí eu mostrei para ela, e daí eu tava com uns caroços, e eu falei, olha, já liguei pro meu avô, tô falando que eu tô indo pro hospital e vou aguardar ele lá. Aí, enfim, eu já tava bem fraca, né? Chegando no consultório do médico, o médico me atendeu, saindo dali, eu vi que meu avô não pegou meu atestado, minha preocupação maior naquele dia era o atestado, né, porque era o meu primeiro dia de emprego, e daí eu falei, vô, meu atestado, não esquece, vô, meu atestado, eu vi que o médico não deu atestado, e daí eu ficava, vô, meu atestado, aí dali eu saí para uma sala, tomei um soro de 1.000 litros, amarelo lá, enfim. Aí depois eu acordei lá na sala de hidratação e chamei meu avô. Falei, vô, agora eu quero meu atestado. E comecei a chorar, porque eu não estava com meu atestado. Eu queria meu atestado e daí fiquei ali chorando. E em seguida meu avô saiu de perto e tinha uma roda de médico assim, conversando com ele. E depois começou a chegar alguns familiares, né? E dali eu não tinha ainda noção do que estava acontecendo. Realmente não tinha noção de nada. A única noção que eu tinha é que eu queria meu atestado. A Wendy foi internada para tratar a leucemia, mas segundo ela, não tinha a menor ideia da gravidade. Uma gripe, uma urticária, uma leucemia não fazia a menor diferença. De um dia para o outro eu estava parecendo uma senhora de 70 anos. Estava muito frágil, muito frágil. A Wendy passou meses no hospital. Na verdade, foram mais de 2 anos de tratamento. Uma parte internada e a outra indo e vindo ao hospital, passando em consultas, exames e recebendo tratamento. Eu não achava que minha vida, minha rotina ia acabar depois daquela internação, entendeu? Eu não achava que tudo ia mudar, entendeu? Porque eu tive que parar tudo. Eu parei de trabalhar, parei de estudar, troquei, como eu sempre falo, troquei os livros pelos remédios, troquei as idas na escola, no trabalho, pelas idas no hospital, e eram todos os dias, sabe? Não eram tipo, hoje vou, amanhã vou, semana que vem. Todos os dias eu estava no hospital. A Wendy foi descobrindo aos poucos o que significava aquele diagnóstico. Mas o Dr. Eduardo Chapchap, hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e da Unifesp, explica aqui pra gente o que é a leucemia linfóide aguda. Para a gente entender o que é uma leucemia linfóide aguda, a gente tem que entender um pouco como é que é produzido o nosso sangue, né? Então, o nosso sangue é produzido na medula óssea, né? Que seria vamos dizer, o tutano do osso, e ele se origina de células tronco-hematopoéticas, né? Elas vão se multiplicando, vão se diferenciando e vai originando células hematológicas com várias funções, né? Na leucemia linfóide aguda, o que acontece? Em alguma dessas etapas, né, de maturação da célula tronco, essa célula, nessa etapa, ela se altera geneticamente, e aí que surge a doença leucemia linfóide aguda. Ela se altera de uma maneira que ela se reproduz demais, ou seja, ela se multiplica muito, e ela não amadurece, então ela não desenvolve células que têm uma função, ela só vai se multiplicando e fica imatura. E aí o que acontece? Aí que começam a surgir os sintomas, né? Que isso vai ali se disseminando na medula óssea e vai atrapalhando a produção do sangue normal. Aí você começa a ter a anemia, você começa a ter a leucopenia, baixos glóbulos brancos, baixa defesa, você tem a queda das plaquetas, e isso vai começar a gerar os sintomas, né? A anemia vai dar muito cansaço, fadiga, a queda dos glóbulos brancos vai facilitar infecções, então você vai começar a ter infecções mais graves, pode ter muita febre, às vezes a febre das próprias células anômalas, né, da leucemia, mas também febre por infecções que não se resolvem, porque você não tem defesa. As plaquetas baixas vão dar aquelas manchas roxas no corpo, podem dar sangramentos espontâneos do nariz, da gengiva, pode dar aquelas pintinhas vermelhinhas na pele, que a gente chama de petequias, né, que são umas pintinhas pontiformes, vermelho, vivo. Tudo isso associado ao distúrbio de coagulação por falta de plaquetas. E, entre isso, outros sintomas também. Às vezes tem dor óssea. E, doutor, por que a leucemia surge? O que é que causa a leucemia linfóide aguda? A gente não sabe, mas
a gente começou a identificar fatores de risco, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, exposição prévia à radioterapia, exposição prévia a quimioterapias, por exemplo, pacientes que já precisaram de quimioterapia para tratar outras doenças, né? A gente começou a descobrir algumas alterações genéticas que também são fator de risco para a leucemia linfóide aguda. Algumas alterações são herdadas, outras elas ocorrem ao longo da vida. A gente pode acumular alterações genéticas, às vezes, em alguma célula ao longo da vida. E claro que o fator ambiental também pode ter relação, né? Porque algumas alterações estão relacionadas com exposição a alguma coisa ambiental também. A gente sabe que a leucemia é uma doença muito grave, que pode ser fatal logo no início. Um dos motivos disso é o atraso no diagnóstico, não é, doutor? De uma maneira geral, a leucemia aguda é uma doença agressiva, uma doença que às vezes pode levar, vamos dizer, óbito rápido, que a gente fica totalmente vulnerável, né? Sem defesa, sem sistema de coagulação, e às vezes isso pode levar a óbito rápido. Se a gente analisar em quanto tempo a gente precisa diagnosticar uma leucemia aguda, né, vamos dizer assim, se a gente fosse ser muito criterioso, o ideal é que no máximo em uma semana, né, de surgimento aí de sintomas e tudo, que a gente já conseguisse ter o diagnóstico, porque às vezes é isso, em algumas semanas ou em um mês, 2, já pode estar levando ao óbito. O ideal é que a gente conseguisse um diagnóstico bem rápido. Agora, conseguir diagnóstico em uma semana é uma coisa rara na nossa realidade, por vários motivos. Acho que o primeiro é, assim, conseguir identificar os sintomas, né? Então, um paciente perceber que os sintomas que ele tem são de alerta, aí ele vai no médico. Aí o médico também tem que ter essa percepção, né, de que esses sintomas podem estar sinalizando uma doença mais grave. O exame em si, o primeiro exame que pode ajudar é o próprio hemograma. Em alguns casos ele já dá uma pista enorme e a gente já parte para as próximas etapas, mas tem casos que o hemograma não altera muito, e aí fica uma situação mais difícil e que você vai demorando. Aí o acesso a um outro exame importante, né, que em muitos casos é indicado, que seria o mielograma, que é um exame que a gente aspira o líquido da medula óssea. Esse exame não tem um acesso assim fácil, né, em todos os lugares, né? E, às vezes, até chegar nesse acesso a esse exame, ou chegar num hematologista, né, ou num centro que tem estrutura para fazer tudo isso, aí vem a demora, especialmente no sistema público. No sistema privado é um pouco melhor isso, porque as coisas conseguem andar um pouco mais rápido. Ter acesso a esses exames, ter acesso ao especialista, costuma ser um pouco mais rápido. Tem alguns estudos feitos aqui, foi feito aqui no Brasil. Um estudo eu até participei dele, que a gente entrevistou pacientes e conseguiu comparar isso. Realmente tinha uma demora maior no sistema público do que no privado. E você pode contar pra gente como é feito o tratamento da LLA? O tratamento básico da leucemia linfóide aguda é com quimioterapia, né? Quimioterapia é uma quimioterapia geralmente intensiva, né? E ela é prolongada, ou seja, é um tempo longo de quimioterapia. Você tem uma fase inicial que precisa às vezes ficar mais tempo internado também, que seriam os primeiros 6, 8 meses de tratamento, né, que é uma fase bem mais intensiva. E depois você tem uma fase mais leve, que a gente chama de manutenção, que costuma durar uns 2 anos, né, mas é uma fase que geralmente tem medicamento oral, né, é mais fácil de manejar também, tem menos toxicidade, o paciente interna muito menos, né. Isso seria o tratamento básico. E com o tratamento, como é a chance de cura? Quando a gente pensa sobre prognóstico, né, na LLA, ele vem melhorando, né, esse prognóstico ao longo das últimas décadas, né, isso se deve a vários fatores, né, tanto aumento do conhecimento genético, né, da LLA, melhora na estratificação de risco, né, baseado tanto em características genéticas, quanto na medição da doença residual mínima, né, ou doença residual mensurável, melhoria no tratamento,
incorporação das imunoterapias também no tratamento da primeira linha, e também melhora na seleção dos pacientes que têm indicação de fazer o transplante alogênico. Quando a gente uniu todas essas características, a gente vem tendo uma melhora importante aí no prognóstico dos pacientes com LLA. Como disse o Dr. Chap, hoje é possível estudar as células doentes com suas características genéticas e moleculares através de exames super específicos. Isso faz com que o tratamento possa ser individualizado para cada doença e cada doente. Outra ferramenta importante é a DRM, doença residual mínima ou mensurável. Com ela, podemos detectar a doença antes mesmo que apareçam sintomas ou alguma alteração nos exames de rotina, como no hemograma. E vejam como essas ferramentas mudam o resultado do tratamento, aumentando a chance de cura. Se a gente for colocar de uma maneira em sobrevidas estimadas, né, sobrevidas médias, a gente divide um pouco por faixa etária. Se a gente pensar na faixa etária pediátrica, a gente pode oferecer aí uma sobrevida para o paciente em torno de 80% a 90%. Na faixa etária do adulto jovem, que é até os 40, 45 anos, a gente tem uma expectativa aí de cura, né, ao redor de 60%, 70%. Já na faixa etária do paciente idoso, a taxa de cura ainda é mais baixa, ainda gira na faixa de 30%, 40%, mas vem melhorando em comparação a antigamente. Então, acho que a gente está num cenário aí bastante otimista, vamos dizer assim, quando a gente compara com os desfechos antigos, e que ainda pode vir aí futuramente, aí no futuro breve e também a longo prazo. Então, o uso de exames mais específico, junto com as novas drogas, principalmente a imunoterapia, com o blinatumomab, o inotuzumab e inibidores de tirosinoquinase, trouxeram uma grande melhora no tratamento, aumentando a chance de cura dos pacientes. Até então, os resultados de sobrevida para adultos ficavam em torno de 30%. Hoje, é possível oferecer um tratamento com menos sofrimentos e mais ganhos. Mas esses tratamentos já estão disponíveis no Brasil, no sistema público de saúde, ou só no privado? Os 2 remédios são aprovados no Brasil, são usados, mas eles são caros, né, essas 2 imunoterapias, então eles são mais usados na medicina privada. No sistema público eles são menos acessíveis porque o preço deles é muito alto ainda. Mas todo mundo está tentando estudar maneiras aí de como viabilizar, do ponto de vista econômico, como é que você incorporaria essas medicações no sistema público, né? A gente está falando de quanto? São valores acima de 200 mil, né? E a gente vai ter que tentar pegar exemplos de países mais desenvolvidos, com sistema público forte, tentar entender como é que eles viabilizam, né? A gente tentar usar isso como lição para ver se isso se encaixa no nosso cenário também, né? E por que mesmo que o diagnóstico seja feito precocemente, a leucemia linfóide aguda é mais grave nos adultos que em crianças? Aí essa é uma questão bem difícil, né? E ficou vários anos em aberto, a gente se perguntando isso. No começo, a impressão principal era da questão do tratamento, né? Será que nós adultos, né, a gente não sabia usar tão bem esses protocolos que a gente chama de pediátricos, né? Para os adultos, a gente não conseguia, né, colocar isso em prática para eles. Essa era uma questão. A outra questão é do ponto de vista genético mesmo. Conforme a gente foi conhecendo melhor a genética da leucemia linfóide aguda, a gente percebeu que as alterações genéticas que a doença tem no adulto são bem diferentes das alterações genéticas que tem na criança. E isso dificulta o tratamento porque são alterações que tornam a doença menos eficaz, né, com os remédios que a gente usa. Dão mais resistência ao tratamento, vamos dizer assim. E os nossos superviventes que se trataram no SUS, como eles estão hoje? A Wendy conta que a leucemia voltou alguns anos depois, quando ela já estava mais velha. Mas ela fez o transplante e comemorou no ano passado 10 anos de saúde, sem leucemia. O Nicolas não precisou de transplante e também vem se mantendo saudável. Vamos ouvir os dois.
chegaram à conclusão de que eu não ia precisar fazer o transplante e que eu só ia ficar tomando os comprimidos, que é o metotrexato, que era a MTX, que eu tomava na veia, e a mercaptopurina. E a partir dali eu comecei a fazer o tratamento de remissão. E eu estou até hoje aí, sem precisar fazer o transplante. E essa aí é a minha história. Com a Wendy, a história foi diferente. A doença voltou depois de quase 5 anos do tratamento. E daí, na hora que eu olho aqueles exames, meu chão se abriu. Quando você descobre, né, que tudo voltou e que o medicamento não vai dar certo e que a única possibilidade agora é o transplante de medula e você não tem um doador e daí vem aquela 1000 perguntas na cabeça e a única coisa que você quer é sumir. Eu queria sumir e daí eu lembro que meu esposo chegou lá na Santa Casa, né? Ali a gente se abraçou, foi um abraço de tipo, e agora vai dar tudo certo, vamos passar isso de novo e vamos ficar junto. Aí, né, tamo junto. Já me recuperei, chorei tudo que tinha que chorar, falei, não, eu vou vencer de novo, me ergui, falei, vai dar certo, essa doença não vai me matar e eu vou me curar, eu vou fazer o transplante e vai ficar tudo bem. No princípio, eu ia fazer o transplante haploidente com a minha mãe, estava tudo pronto para minha mãe ser a minha doadora, né? E daí eu estava só aguardando o leito para o transplante quando eu soube que encontraram um doador 100% compatível. E daí quando me contaram na consulta que tinha um doador 100% compatível, eu já tinha certeza que tudo ia dar certo. Aí que a confirmação foi, vamos lá para o transplante. Esse ano fez 10 anos de transplante, né? Meu doador é da Bahia, eu digo que eu sou paulista, mas meu sangue é baiano. Tô super bem, graças a Deus. Voltei à minha rotina 1 ano depois do transplante, tão bem que eu fiquei 1 ano depois do transplante, eu já estava trabalhando, eu estava de volta à minha rotina, né? Hoje, conquistei tudo o que eu queria até o momento, graças a Deus, né? Nunca me faltou nada. Esse ano, agora em dezembro, tenho minha 2ª formação, sou formada em bacharel em administração, sou pós-graduada em gestão em serviço hospitalar e agora eu concluí minha formação em serviço social, ou seja, sou uma assistente social. Eu fico especialmente contente de ver tudo que a Wendy conquistou, porque eu acompanhei essa história desde o início. Não é fácil fazer um tratamento tão longo como o de leucemia linfóide aguda. São mais de 2 anos de quimioterapia. Quem já acompanhou alguém ou passou por isso pode imaginar. Com 16 anos, a Wendy vinha sozinha para as consultas e para a quimioterapia. Os pais moravam em Recife e ela morava com os avós. Uma adolescente. Não é fácil. Me preocupava, achava que ela ia desistir. Pegava ônibus, metrô, mais de 1 hora de condução para ir e vir. E quando eu via aquela mocinha esperando na consulta, pensava, ela vai desistir. Para fazer um tratamento desses, tem que ter um bom apoio familiar. E nunca é fácil, mas nessa idade, em que tudo é difícil, imagine ter uma leucemia. É motivo de sobra para se revoltar. Mas não. Um dia apareceu o Erasmo. Ele começou a acompanhar a Wendy nas químios, nas consultas. Olha que ela ainda estava fraquinha, careca, frágil, mas eles riam. Eles estavam bem juntos, formaram um casal e começaram um namoro assim. Muito jovens, logo foram morar juntos e assim ficaram. Quando a doença voltou, foi ele que deu o maior apoio. Outra vez na luta, e o Erasmo junto. Então, eu quero deixar aqui meus parabéns para esse casal. Ela, uma moça doce e guerreira, e ele, que foi o apoio para toda essa vitória. Parabéns, meus queridos. Que história, hein? Também fico muito feliz com a força de vida e a saúde do Nicolas, que conseguiu se recuperar sem precisar do transplante. E aqui vão os nossos agradecimentos aos dois e também ao Dr. Eduardo Chap-Chap, que compartilhou com a gente todo o seu conhecimento. Confiamos que vocês, sabendo um pouco mais sobre essa doença, possam divulgar e assim o diagnóstico possa ser feito de forma mais rápida. Obrigada a todos e até o próximo episódio. Esse foi o Superviventes,
podcast que conta que há vida depois do câncer. Se você quiser descobrir mais sobre os personagens deste episódio, nós colocamos fotos deles no nosso Instagram, @AmioMedulaOssea. O Superviventes é uma realização da Amio, a Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo. Há mais de 20 anos, ajudamos pacientes que enfrentam o transplante de medula óssea no Brasil. Nosso trabalho abrange as áreas de assistência, educação e pesquisa. E para isso, contamos com o apoio de pessoas que acreditam no poder da solidariedade. Você também pode participar sem gastar nenhum centavo, doando sua nota fiscal. Descubra como em nosso site amio.org.br/nota fiscal paulista. Para doar diretamente, entre em amio.org.br/doe. A narração, produção executiva e supervisão científica é feita pela doutora Carmen Vergueiro. As entrevistas e o roteiro desse episódio foram feitos pela Lilian Cunha, com revisão de Carmen Vergueiro. A Amanda Carvalho faz a edição, sonorização e mixagem. A arte de capa foi feita pela Tereza Meirelles. A comunicação foi realizada pela equipe da Amio. A gravação foi feita na produtora de áudio King Crab. Eu, Wagner, me despeço aqui por hoje e vejo vocês no próximo episódio. Até!